Estamos aqui no Estrategicamente, direto do evento Tempo de Mulher, e eu tenho a honra de receber mais duas convidadas incríveis que eu admiro, que eu acompanho o trabalho de perto, que é a Dilma Campos, CEO da Nossa Praia. Obrigada por estar com a gente. Delícia a gente estar junto, né? Delícia de encontro, né? Essa oportunidade que esse evento dá pra gente. Esse encontro e esse evento, ele é muito especial, né, Dri? Eu sempre fico pensando assim, quando eu venho para ele, você sabe que eu já venho emocionada, assim, não é um evento que eu venho assim, tensa, né? Embora a gente tenha muita coisa para fazer, mas eu venho sempre muito emocionada, porque eu acho que a troca, ela é tão despida de qualquer barreira, que é sempre muito bom estar aqui. É uma delícia. No passado a gente teve a honra de falar com você. Hoje, mais uma vez, eu quero apresentar também a Adriana Ferreira, que é cofundadora da Grená Comunicação, e eu conheço o trabalho dela mais de perto ainda, da Galápagos Newsmaking, né? Que você faz um trabalho lindo lá também de impacto. E é sobre isso já que eu quero começar o nosso papo falando de impacto, né? Em que momento, porque eu acho que essa carreira no impacto, nem sei se a gente pode dizer carreira no impacto, mas esse movimento das mulheres, né, principalmente no impacto, ela não é uma coisa, tipo, de muito tempo atrás, né? Antigamente as carreiras você pensava em entregar para as empresas, não do terceiro setor, de resultado, de performance, de você crescer. Era uma coisa muito também egóica, né? E hoje a gente vê mulheres como vocês pensando em compartilhar, né? Isso é muito bonito e importante. Como é que vocês fizeram essa virada de propósito, né? Num mercado que não era assim há alguns anos atrás? Quando você fala, né, o nosso mercado, o jornalismo. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigado pelo convite, é um prazer para mim. Quando eu entrei aqui, dei de cara com a Dilma, foi assim, já uma alegria imensa, porque sou muito fã das duas. Bom, como você disse, em nenhuma área existia esse tipo de discussão, seja ligado à presença de mulheres em cargos de direção, né, ou criando políticas voltadas para as mulheres, né, que está dentro do escopo do que a gente discute muito aqui no Tempo de Mulher, mas também não existia absolutamente nada voltado à diversidade, e o jornalismo, como todas as outras empresas, assim, replicava, e é um pouco também um retrato de uma sociedade que é uma sociedade ainda muito machista, muito racista, né, estruturalmente falando. Para mim, acho que isso aconteceu, essa virada começou a acontecer quando eu passei a trabalhar nas revistas femininas em 2017, 2016, na verdade. Primeiro eu trabalhei na revista Vogue e depois eu passei a trabalhar na revista Marie Claire, onde eu fiquei de 2017 a 2022. E coincidiu com um período que eu acho que estavam acontecendo muitas coisas. Em 2013 começaram as manifestações aqui no Brasil e já começaram algumas manifestações ligadas, né, a temas que nos dizem respeito. Então, eu me lembro, por exemplo, da Marcha das Vadias. A primeira vez que eu ouvi falar da Marcha das Vadias, para mim foi uma surpresa, né? Aí teve a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Negras. E, em paralelo a isso, eu acho que tem um contexto social e político por trás, que é o contexto da criação de cotas em universidades, né, das ações afirmativas, tanto em universidade quanto no serviço público, que passou a ter mais pessoas negras, e essas pessoas negras todas, elas passaram a demandar informação, produto, serviço. E eu cheguei nas revistas femininas justamente nesse momento. Então, eu fui ali provocada por um movimento que vinha das ruas e que batia no jornalismo numa coisa das mulheres não se verem. E sendo assim, e é muito, né, quando eu falo sobre isso, para mim também foi um despertar, porque eu sou uma mulher negra, de pele clara, periférica, que nunca, jamais me vi representada nas revistas ou na grande imprensa, ou, né, e lidava com todas as questões que a gente lida, né, sendo jornalista, vindo de outros lugares que não aqueles, né, do estereótipo pré-estabelecido na grande imprensa, mas que não me tocava disso. Então foram vários os movimentos. Acho que teve um movimento. Acho que teve um movimento comercial, porque naquele momento as revistas femininas passavam por uma dificuldade muito grande de ter anunciantes, em especial de beleza. Esses anunciantes todos tinham migrado para as redes sociais, para as plataformas digitais,
e nas plataformas digitais existiam as influenciadoras padrão, entre muitas aspas, mas existia um boom de influenciadoras mulheres negras, né? Que estavam ali. Eu me lembro que em 2017, por exemplo, no Google, a busca por cabelo crespo tinha aumentado 300%. Uau. Né? Então, e isso não batia nas redações, né? Quando eu cheguei na revista Marie Claire, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi falar, a partir de agora, todas as pautas que a gente for fazer no digital, eu era responsável pelo digital, e também pela editoria de cultura, mas em especial ali para dar a cara digital da revista e também as plataformas Instagram, né? Eu falei, a gente vai ter mulheres negras de diversos tons de pele, a gente vai ter mulheres asiáticas com diversos feições diferentes, porque mulheres asiáticas não são todas iguais, e a gente no Brasil tem chinesa, tem coreana, tem descendente de japonesa. A gente vai ter mulheres gordas, né? E aí foi ampliando para mulheres trans e tal. A gente foi entrando nesse momento. Por quê? Porque não era só, né? Eu me lembro muito daquele livro Americanada, da Chimamanda, que a personagem, ela tem um momento ali que ela, para mostrar para o namorado que não existia diversidade nas revistas femininas, ela pega uma pilha de revistas femininas e começa a mostrar para ele, olha, tá vendo essa sugestão de batom? Essa sugestão de batom não serve para minha boca. Tá vendo essa sugestão de sombra? Fora a propaganda, que não tinha mesmo, né? Mas mulher negra também não casava, mulher negra não fazia sexo, mulher negra não fazia exercício. As mulheres negras só apareciam nas revistas femininas na história de superação, né? Então era a história de superação e tal. Então foi um exercício tanto para porque eu estava ali impregnada, né, dos padrões. A gente entra eu comecei a trabalhar na grande imprensa em 2000, né, num grande jornal. E todos esses padrões a gente carregava. Então, eu acho que foi esse o primeiro momento, assim, de transformação e virada da carreira. Que deu para também. juntar a fome com a vontade de comer, assim, né? Você tinha um momento que o mercado estava começando a se preocupar, se incomodar com o que estava acontecendo ali nas redes, se incomodar no sentido de se mobilizar, se afetar pelo que estava acontecendo. E aí você estava numa posição em que você poderia decidir. Eu podia decidir e implementar esse tipo de mudança. Exatamente. Em resposta a tudo que você viveu ao longo dos anos também nessas coberturas. Dilma, como é que foi para você a chegada no modelo de impacto? Bom, o modelo de impacto para mim vem 2010 ali, finalzinho de 2009, eu no mercado corporativo, diretora de um grande grupo de comunicação de mais de 20 agências, onde eu era a única diretora mulher e negra. Não tinha nem um homem negro neste lugar, né? Nesse lugar da hierarquia. E foi um ano que eu falei, gente, espera um pouquinho, deixa eu olhar para trás, para olhar para o futuro um pouquinho, porque eu acho que a gente precisa ver o que se passou para a gente olhar para frente. E o que eu reparei foi justamente que eu não tinha crescido. Todo mundo que tinha começado comigo nesse lugar já estava como vice-presidente, como presidente, alçando voos muito maiores, e eu ali presa no próprio racismo estrutural, né? Na estrutura. E eu entendi que eu não ia conseguir evoluir. E aí eu tenho a grande ideia de falar, olha, eu acho que o próximo passo para eu dar aqui, já que eu não consigo evoluir, até porque minha filha estava pequena, estava ali com 5, 6 anos, eu quero mostrar que ela pode estar em qualquer lugar no futuro. E aí eu peço demissão e vou empreender. E aí, o primeiro movimento que eu faço empreendedor tem o nome de D de Dilma, só o D, Magrela. Então, que era um pouco ideias em movimento, era inspirado na bicicleta. E aí, nesse momento, eu comecei a entender que a sustentabilidade estava dentro, a questão da diversidade de gênero estava dentro, a questão da diversidade racial estava dentro, estava tudo ali. Eu só não tinha juntado todas as pontas. Então, eu faço esse primeiro movimento empreendedor, aonde eu queria já começar a falar de cidades inteligentes. Gente, 15 anos atrás, né? A gente não falava sobre isso, a gente nem falava que o Brasil um pouco mais de liberdade, sim, mas a gente não discutia o quanto o racismo estrutural era arraigado aqui no Brasil, né? Era de uma estrutura que a gente não conseguiria quebrar as pontes. Parecia uma química que qualquer valência alterada ali naquele movimento não quebrava aquelas pontes. E aí
eu passo desse primeiro mercado empreendedor para um segundo movimento empreendedor, mas muito pensando assim, quando eu fizer esse movimento empreendedor, que eles entenderem que eu estou nesse lugar de vice-presidência, o mercado corporativo vai me chamar de volta, né? Porque se eu era um talento a reter, eu posso voltar para o mercado corporativo. Só que eu engato num outro movimento empreendedor, que já é com a criação da Nossa Praia, aonde a Nossa Praia vem para dizer que ela é baseada em diversidade, mas não só a diversidade de gênero, racial, mas na diversidade de ideias, para colocar, de fato, essa diversidade que gera impacto social dentro do negócio. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, não existia um nome ali de comunicação que a gente pudesse pensar, que surge um pouquinho depois como marketing regenerativo, que é um lugar onde a verba que você tem da empresa é utilizada, mas que a geração de impacto está intrínseca ao negócio. Que é muito do que eu vejo o futuro, né? E é muito do que eu imagino esse futuro. Então, quando a gente fala assim de cenários futuros, do futuro da onde a gente está, para mim é justamente isso. Não é você pensar em criar um negócio e que esse negócio seja sustentável ambientalmente, não. Mas fazer qualquer mudança partindo desse lugar que o propósito de valor de um novo negócio ou de um novo produto não é mais uma proposta de valor, é um propósito de valor, né? É criar negócios e estar neste lugar específico da sustentabilidade, que é quando ela nasce intrínseca ao negócio. Então, isso para mim, ele me encantava, porque eu nunca acreditei que a gente só falar de um tema ou de outro fosse suficiente e viável economicamente para as empresas. Mas quando a gente falar disso dentro do chamado ESG, que é uma sigla financeira, a gente não pode se esquecer disso, ESG não é uma sigla política, não é uma sigla social, ela é uma sigla financeira, ela nasceu neste ambiente financeiro. Era justamente entender que ele está intrínseco ao negócio. E ele intrínseco ao negócio, a gente tinha formas de mudar, de interagir, de arbitrar muito mais positivamente dentro das empresas do que quando ele estava separado. E aí esse, para mim, foi o movimento da virada, quando eu achei que eu não evoluía, e aí pensar numa coisa há 15 anos atrás e de 15 anos atrás para cá, que de fato fizesse sentido no futuro. Nossa, olha que coincidência, né, das histórias, assim, tempo, time, 15 anos, da 14 anos de 2013 para cá, então mais ou menos na mesma época, as duas sentiram que tinham tudo ali, mas faltou uma oportunidade, seja externa, um insight de vocês colocarem em ação esses planos, né, e aí a gente olhou um pouco o passado, 15 anos se passaram, o evento hoje traz dos motes do evento é esse, criar futuros melhores para as nossas. Qual é a perspectiva de futuro que vocês têm, né, nesses trabalhos, né, cada uma em sua área, mas que é um trabalho que no fim olha para essa diversidade, olha para esse sustentável, né? Então qual que é a perspectiva de futuro que vocês têm? Um momento também que o mundo está meio assim, esquisito, a gente avançou tanto em 15 anos, de repente parece que alguém coloca uma mão na nossa frente e fala, peraí, que vocês não vão, no mesmo ritmo, vocês não vão crescer tanto não. Como é que vocês estão percebendo esse momento e a perspectiva de futuro para o impacto? Olha, eu entendo a gente agora ali numa conversa, né, falando sobre dados que são utilizados, dados científicos utilizados para desenvolvimento de produtos e projetos que se baseiam unicamente na anatomia masculina e a grande maioria é assim mesmo, né? E aí, num determinado momento, a Sarah Bushwitz, que é CEO do Flow, mencionou ali, né, o presidente dos Estados Unidos e tal, e essa tentativa de acabar com o ESG, né, que vem repercutindo aqui de alguma maneira nas empresas, né, em especial aquelas empresas que têm um link internacional. Eu, sinceramente, posso estar sendo assim, muito inocente. Eu entendo que está realmente acontecendo. Eu vejo, porque, óbvio, eu lido com projetos que
o patrocínio ou o apoio diminuiu ou desapareceu por conta dessas políticas. Mas eu não acredito que um país como o Brasil, onde, primeiro, a maioria é negra, depois existe essa desigualdade social tremenda, possa se espelhar numa política como a dos Estados Unidos, né? Uhum. Eu acho que os Estados Unidos não dá para, né? A gente, então, alguma coisa de muito ruim vai acontecer se as empresas passarem a não ter mais os programas de equidade, seja ela racial, de gênero, social, enfim. Acho que a nossa realidade não suporta isso. Acho que a gente ainda, inclusive, está muito no início dessas ações, desses programas. Um dia me perguntaram quanto tempo você acha, falando sobre as cotas em universidades, né? Cotas que não só são raciais, tem cotas para quilombolas, tem outras, inclusive hoje em dia se estuda até ter cotas para pessoas trans, porque as pessoas trans elas abandonam o estudo porque elas são expulsas, basicamente já ali no ginásio, quando começam a fazer, né, que é aquele momento da transição de gênero no ginásio, no ensino médio. E eu falei, olha, acho que a gente tem que ter cota de universidade, ao mesmo tempo que a gente teve de escravidão no Brasil, 300 anos, para chegar num mínimo, né, de igualdade. Mas, falando a partir do meu trabalho, você mencionou a Jornada Galápagos, então, assim, eu acredito muito nesses, né, a Jornada Galápagos é um projeto que investe em jovens, não tão jovens assim, jornalistas, mas em formar e trazer para trocas jornalistas que são fora do eixo Rio-São Paulo, em especial do Norte e Nordeste, que passam 12 dias ali numa imersão em contato com jornalistas da grande imprensa, da imprensa independente, falando sobre temáticas que têm a ver com uma transformação no jornalismo. Então, passa desde a seleção das pessoas que vêm para São Paulo, que consideram aspectos interseccionais. Então, quando a gente faz o processo de seleção, a gente considera sim raça, sim classe, sim gênero e a região, né? De onde vem, porque a gente entende que as pessoas do Sudeste têm mais oportunidades na mídia em geral. E região também é diversidade, né? E região também é diversidade. Traz outros elementos que a gente exatamente, ignora aqui. Exato. Eu ouço, por exemplo, você trabalhou em televisão, você deve ter passado por coisas semelhantes, eu ouço, por exemplo, jornalistas do Nordeste dizer que tem muita dificuldade de trabalhar em TV por causa do sotaque. Né? E o Brasil é um continente, é um país continental, onde cada lugar tem um sotaque diferente, como se nós, paulistanos, não tivéssemos sotaque, né? Fôssemos isentos de sotaque, ou o sotaque carioca fosse geral, né? Então, passa por esse olhar para quem vai participar e também passa por um olhar de como tratar alguns temas do jornalismo. Então, a gente, né, quando a Dilma falou do ESG, eu acho que o ESG é um chapéu muito bom, assim, para a gente trazer para todas as áreas. Então, o jornalismo. Como o jornalismo trata hoje a cobertura de gênero? Como o jornalismo trata a cobertura racial? Não é só ficar naquela superfície de precisamos ter mulheres pretas na capa da revista. Não, é muito mais profundo. Né? Acho que ter mulheres pretas na capa da revista é a propaganda, né? Você tratar essas temáticas raciais no dia a dia do jornalismo ou a temática de gênero, vou dar um exemplo. Hoje, os portais de notícia, eles destacam muito feminicídio, né? A cobertura de violência contra a mulher, que é muito importante tratar. Mas preciso pensar muito em como essa cobertura é feita. Porque não adianta só você botar ali o feminicídio para caçar clique. Tragédia traz clique. Como é que você está tratando esse tema dentro da publicação e tal? Então, eu acho que a minha atuação, assim, pensando em futuro, vai muito nisso, né? De como a comunicação, em geral, quando eu falo do jornalismo, acho que hoje em dia não dá para ficar só no jornalismo, porque a gente também, né, trata disso na propaganda, com os criadores, trata, né, passa ali por todas essas siglas do ESG na base mesmo, né, de como vai apurar, quais são as fontes, quem você está ouvindo para fazer as reportagens. E quais perguntas você está fazendo, Quais perguntas você está fazendo. Que permita subjetividade, humanidade para essas pessoas diversas que você traz, né? Exatamente. Acho que passa por tudo isso. Ai, muito bom. Dilma. Olha, eu sempre falo que o mundo, normalmente, ele entra na tendência, né? E a gente sabe que contra
toda tendência, né, gera uma contratendência, seja para um lado ou para o outro. E aí as pessoas sempre me perguntam isso, o ESG acabou nas empresas. Eu falei, qual empresa que quando manda para mim, me pedindo as minhas informações, tirou todas as perguntas de ESG? Eu não conheço. Isso significa que se caiu para eles, deveriam tirar as perguntas, não deveriam mais me perguntar, você está monitorando as suas emissões de CO2, né, de gases de carbono? Você está monitorando quanto você gasta de energia? Você usa fonte de energia renovável? Você tem projeto de impacto? O que você faz dentro da sua empresa para empoderar mulheres? Como que vocês tratam a questão racial? Isso está na informação que as grandes empresas te pedem, e eu respondo isso ali no Being Partners, todos os dias e cada dia para uma grande empresa. Então, quando eu vejo esse movimento, que aqui fala uma coisa na superfície, mas que profundamente continua te solicitando as mesmas informações, a minha primeira pergunta é, será que se eu colocar não faço, não faço, não faço e não faço, eles chamariam essa empresa que não está fazendo nada? Essa aqui é a perfeita, né? Ela tá no... Você entendeu? No trend, né? Não chamariam. Então, se eles não chamariam, significa que sim, há um retrocesso do movimento. Quando você olha o movimento principalmente de comunicação, de fake news, mas há um avanço do movimento quando diz assim, se você não tiver as respostas certas, eu não vou chamá-lo para trabalhar. E eu também tenho visto isso ir para um outro lugar, quando se junta no ESG, que é o lugar da governança, que é quando isso vira cultura, que é quando vira valor. Né? E aí, quando vira cultura e vira valor, você não está mais discutindo se tem que ter mais mulher ou não, tem que ter. Você não está mais discutindo o que você faz pelo racial, você tem que fazer. E isso é um movimento muito à frente, né, para algumas empresas, e eu vejo várias empresas fazendo isso ao longo do tempo. Então, quando você vê empresas que se declaram não, você também vê grandes empresas declarando o sim e afirmando o sim. Então, quando eu olho isso com esse movimento, eu tenho uma certeza, que este movimento não vai parar. Que por mais que nas vozes ele possa retroceder nesse momento, ele está numa camada que está avançando, porque ninguém tirou isso das perguntas que eles fazem para você. Então, essa responsabilidade e maior, a corresponsabilidade dos ecossistemas formados por cada uma dessas empresas, e as pesquisas dizem isso, quando você fala assim, o que você aguarda de mudança e quem você espera que faça essa ação de mudança para o futuro? Em 53% a população diz, são as empresas que farão este movimento do futuro. 53% da população atribui esta mudança às empresas e não aos governos. Óbvio que tem a porcentagem maior de 37% para os governos e daí por várias outras questões, complementam-se esse 100% de porcentagem. Então, a gente entende que as empresas têm que dialogar neste lugar. A gente entende que as pessoas têm que dialogar com responsabilidade. A gente entende que a geração Z e a geração alfa, em 58%, querem comprar de quem tem atitudes sustentáveis. É nesse ponto que eu ia chegar, porque a resposta das duas é muito positiva, são boas notícias que vocês trazem de quem está respirando e que está dentro das empresas, conversando com as marcas, e aí esse olhar para a nova geração, né, já para a gente ir encaminhando também para o fim do nosso papo, a gente olhou para o futuro e essa nova geração Z, ela vem realmente para nos deixar otimista, para transformar, né, existe, quando a gente fala de geração Z, também parece que é quem são, como vivem, né? De onde vem. Mas vocês, tem gente que fala, pô, eles não querem nada com nada, tem gente que fala, não, é a mais comprometida que vem pensando. Como que vocês que estão nessas trocas, você muito perto da juventude também, como é que vocês sentem, né? Vem coisa boa por aí, a gente pode daqui a pouco ficar tranquilo porque eles vão fazer boas coisas e continuar o legado, né, de quem como você está lutando tanto? Olha,
Vou só fazer um complemento no que a Dilma falou anteriormente, que eu acho importante, porque assim, essa coisa de acabar com as políticas né, de inclusão, quando a gente pega, assim, né, eu trabalho muito com dados, né, falando em dados, e assim, todos os relatórios de McKinsey, de Fórum Social e tal, é provado por A mais B que as empresas que têm ali no quartil superior maior diversidade, mais mulheres e tal, são as que têm maior faturamento. Então, sinceramente, eu não acho que as empresas vão voltar atrás nisso, né? Porque são diversos os fatores de incremento, né? Inovação, exatamente. É o fator hoje, o potencial de inovação, ele está dentro do pensamento diverso. Exatamente. E aí, né, trazendo para a juventude, é aquilo. Quando eu estava ali à frente de uma revista feminina, eu pensava, bom, tem algum problema aqui. Eu não estou falando se mais de 50% da população são mulheres. Dessas mais de 50% da população de mulheres, a maior parte são mulheres negras, e elas não estão comprando a revista porque elas não se veem representadas. O problema é da revista, não é delas, né? Porque a revista está perdendo tudo isso aqui de público, né? Leitor que paga para ler, e que os anunciantes têm interesse. Os anunciantes, o mercado da beleza foi mais esperto e mais rápido em sacar isso do que a imprensa brasileira, por exemplo, né? Que demorou um pouco mais. Sobre a juventude é a mesma coisa, né? Quando eu trabalho com esses jovens jornalistas, eu tenho que trazer eles, eu tenho que ouvi-los, porque eles são o público leitor também. Se eu não estou falando com essa juventude, com essa geração Z, com quem eu vou falar daqui a pouco? Porque eu me lembro quando eu trabalhava em jornal, o público médio, né, nas pesquisas eram homens brancos, advogados com mais de 50 anos. Bom, esses homens brancos, advogados com mais de 50 anos, agora, depois de 25 anos, muitos morreram, né, e eles estão velhos. Então, quem é que vai ler, né? Eu preciso focar nessa galera. Essa geração Z, eu acho assim, a gente também não pode colocar toda a responsabilidade do mundo nas costas dessa geração que passou 2 anos trancado dentro de casa com pandemia, vivendo todas as aflições, dificuldades da pandemia nos anos mais difíceis que eles tiveram. Então, é uma geração que tem uma fragilidade também que a gente tem que lidar, né? Então, quando falam, eles não são comprometidos e tal, eu vejo essa fragilidade. Uma fragilidade de quem foi pego ali, ao mesmo tempo que eles têm uma ansiedade de fazer as coisas pelo mesmo motivo, por esse período de pandemia que eles viveram. Mas eu sinto uma geração comprometida, eu sinto uma geração aberta por exemplo, a gente falava, né, na imprensa, o papel acabou. Eles adoram ver, eles adoram papel, eles adoram livro, eles adoram revista. E eles complementam, então eu acho que é um complemento. Acho que tem uma coisa intergeracional, que pela primeira vez a gente está em 5 gerações do mercado de trabalho juntas, né? Então a gente tem os boomers, a geração X, que é a nossa, a gente tem os millennials, a gente tem a geração Z, e daqui a pouco a alfa vai chegar, a alfa vai estar aí, entendeu? Eu acho que a gente tem que encarar como uma troca sem preconceitos, né? Existe muito esse preconceito geracional ainda, tanto das mais velhas com os mais novos, quanto dos mais novos com os mais velhos, né? É vice-versa, mas a gente tem a aprender, acho que realmente é um momento muito interessante de troca, né? E troca que a gente tem que pensar também, porque a geração Z a gente não pode também encarar como uma geração única, né? Também, porque se a gente focar na geração Z dos privilégios, a gente está ignorando a geração Z da diversidade, da inclusão, que a gente tem que tratar também, e os interesses são diferentes. Então, eu acho que da nossa parte, das pessoas, né, da geração X, derrubar esses vieses todos geracionais, construir essa troca com essa geração e trazer entender o que é interesse dessa galera, né? O que está interessando essa galera? E, ao mesmo tempo, compartilhar a experiência, sem o... né, tom professoral. Exatamente, né? exatamente. Porque, afinal de contas, a gente não manda em nada, nem na vida da gente. Nada.
Eu agradeço tanto de poder ouvir vocês. Tenho certeza que a nossa audiência também, né, tá junto, tá trocando. Mandem comentários no vídeo. E muito obrigada. Vamos aproveitar esse evento, então, ouvir mais, né, tantos executivos, tantas pessoas inspiradoras como vocês que estão falando aí. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigadíssima. Até Uma delícia. a próxima. Foi de demais, conversa. como sempre. Obrigada, até mais.